Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Dá um tempinho aqui até que o pessoal comece a entrar. Hoje eu vou falar sobre como aprender inglês com filmes, ok? Muitas pessoas estudam inglês ou já estudaram inglês e devem buscar aí vários artifícios, né, para aprender inglês. E aprender inglês com filmes é uma delas, tá certo? Então hoje eu vou ensinar vocês como aprender inglês de uma forma divertida. É possível aprender inglês de uma forma bacana, uma forma divertida. Então, com a minha experiência de muitos anos, né, ensinando inglês, posso dizer para vocês que existem várias formas de aprender inglês sem um esforço tão gigantesco, né, ou até alavancar o seu inglês também, tá certo? Porque às vezes as pessoas estudaram muito inglês, mas não tem como alavancar seu inglês, não sabe por onde, não tem mais paciência de ir para a escola, estudar, o que seria ideal, né? Mas você pode aprender inglês, por exemplo, com música. Um dia eu vou fazer uma live falando sobre isso, sobre como aprender inglês com música, mas hoje o tema é aprender inglês com filmes, tá certo? Eu vou pedir aí o meu sócio, amigo, irmão, parceiro já de muitos anos da Globo Amazon Brasil para me ajudar nessa live, para a gente trocar uma ideia. A gente vai ser um bate-papo de professores, né? Falando sobre esse tema aí, que é aprender inglês com música, e vocês vão acompanhar comigo aí o professor Armando, tá certo? Deixa eu ver se eu convido o professor Armando aqui para entrar comigo. Sobre o aprendizado do inglês com música. Olá, professor Paulo, tudo bom? Boa noite a todos. Olá. Tudo excelente, tudo excelente. Boa noite, como é que você está? Tudo bem? Satisfação estar com você aqui hoje. Minha. Meu amigo, meu irmão, meu parceiro. Sim, e exatamente. dividir com você essa live, né? A gente dá tanta aula junto, né? Com certeza. E hoje a gente veio fazer uma live junto, bater um papo. Quem tiver aí da equipe assistindo a live com a gente, Viviane, vê o que o Douglas está mandando mensagem aqui direto, vê o que ele está querendo, tá bom? Alguém da equipe aí vê o que o Douglas está precisando. Para quem está entrando agora, esse aqui é o professor Armando, meu sócio, meu amigo, meu parceiro, que cuida da Globo Amazon Brasil. E hoje a gente vai falar sobre aprendendo inglês com música. Melhor, aprendendo inglês com filmes. Completamente, total. Porque com música também é possível, né, professor Armando? Verdade. O que você pode falar, assim, professor Armando, sobre aprender inglês com filmes? Só para a gente poder dar essa introdução e a gente começar a falar sobre qual seria a sua... Com filmes, né? Sua fala em relação a isso. Aprender inglês Eu com acho música. que o Melhor, aprendizado de um idioma novo, ele pode vir de qualquer lugar, né? É óbvio que você tem que fazer isso de uma forma planejada. Então, para isso que serve um curso de inglês. É muito importante você fazer um curso de inglês. É muito importante você fazer um curso de inglês que esteja atualizado com a língua, né? Como a Global Amazon. Mas você tem diversas formas aí de também trabalhar seu vocabulário, a sua audição, né? Até mesmo, porque não, a sua pronúncia, e através dos filmes acredito que seja uma grande opção, né? O que nós vamos conversar aqui hoje, né, professor Paulo, o que eu diria é que a gente tem que ter só um pouquinho de paciência nesse processo aí, porque você não vai estar simplesmente assistindo o filme, não é? Você vai estar aprendendo inglês através do filme. Então, você provavelmente vai ter que assistir esse filme mais de uma vez. Então, é legal aí que você pegue um filme que você goste, de preferência um filme que não seja muito agitado, que é para você poder cumprir esses passos da forma como eles devem ser cumpridos, não é? Então, observem isso, um filme legal, um filme que vocês gostem.
É isso aí. É bem, é, Isso é bem importante, né? Você, no aprendizado do inglês, né? A gente, claro que para aprender Com inglês com certeza. música, o ideal é que você já tenha uma base de inglês, né, professor Mano? Tem uma base de inglês, porque pode praticar e aprender também sem nenhuma base? Pode, mas seria melhor você ter essa base já estudada, a parte gramatical já estruturada, porque você começa a estudar através das legendas ali, né, da pronúncia dos americanos, do ator ali, dos artistas, né, no filme, e você começa a fazer algum sentido. A ideia é essa, né, fazer sentido o que você estudou antes. Né? Então é importante, uma dica importante para você aprender inglês com filmes é justamente Exatamente. isso. Você escolher um filme que você goste. Um filme, como o senhor Armando fala, um É. filme que você possa assistir 1000 vezes e não Ah, cansa. tantos, Senhor Armando, qual filme professor que você Paulo, consegue ver tantos. mil Eu vezes e não diria, cansa? eu acho que mais nesse clima aí que eu estou falando da nossa aula, sugerindo para a nossa aula uma coisa um pouco mais calma, não é? Tem um filme romântico, né? Eu não sou só de filme romântico, eu não gosto de filme de ação, eu gosto de filme de ficção científica, adoro, mas gosto de filme romântico também, às vezes, né? Então, tem um filme romântico que eu absolutamente adoro, que eu poderia assistir milhares de vezes, que é um filme chamado Em Algum Lugar do Passado, que tem até uma aluna nossa aqui, a Cissa, que eu já indiquei esse filme para ela assistir, né? Minha aluna preferida, que ela está brincando aqui que eu sou o professor preferido dela. Somos, né, Paulo? E, então, é um grande filme aí para você Exatamente. assistir, que é um filme que tem um ritmo legal. Somewhere in Time. Qual o nome dele? Somewhere Qual o nome in dele em Time. inglês, esse filme, professor Armando? Não, Somewhere Opa, in já estava botando Somewhere Vamos? in the Past. Somewhere in Time. E então vamos aproveitar, vamos falar Isso. sobre isso? É Somewhere in Time, não é isso? Para quem quiser ver esse filme aqui, o pessoal mais velho da nossa cidade aí é com o primeiro Superman, que a gente lembra, né? Somewhere in Christopher Time. Reeve. Qual é o nome dele? Reeves, alguma coisa. Como é que é o nome dele, mano? Christopher Reeves. Então, Somewhere in É, Time. Em algum lugar no passado, eu já estava digitando aqui Somewhere in the Past. Essa é uma das isso, coisas, né, professor Armando, que a gente pode falar sobre a questão dos isso, nomes dos exatamente, filmes, né, né? rapidamente. Porque tem duas coisas, Pode né? falar. Acho que Pode tem, falar, porque aliás, mais de duas coisas aí está comentando envolvidas, né? sobre isso. Uma que nem sempre uma tradução literal dá certo, né? Então, normalmente, título de filme, ele é adaptado ao português, né? Como esse, por exemplo, Somewhere in Time. Então, quem adequou esse título ao português achou que em algum lugar no tempo ia ficar pesado para o português e aí traduziu como em algum lugar do passado. Né? Eu acho que funciona melhor no português. Né? Ficou Então, melhor, eu a acho. gente tem essa coisa, tem muito da coisa cultural. Uhum. Tem um filme muito antigo que o título dele em português é Big Troubles in Little China, ou seja, grandes problemas na pequena China, né? Que é o bairro chinês de Nova York, né? Que é de Little China, não é isso? O Mas, nome desse filme em português é isso. Como é que é completamente o nome em diferente. português? Veio Os Aventureiros do Bairro Proibido. Por quê? Porque grandes problemas na pequena Nada a China ver. não ia fazer o menor sentido para o brasileiro, né? E meio, essa Little China, pelo menos na época, era considerado meio que um bairro É verdade. perigoso, um bairro proibido, né? E, sem contar, professor Paulo, só um complemento. Isso A é bem gente não pode interessante. confiar 100% às Uhum. vezes nas traduções que são feitas, né? Você, inclusive, estava comentando que às vezes você assiste filmes onde você percebe que a legenda está errada, e eu tenho um exemplo de um filme que é excelente também, e que o título dele foi traduzido errado. O nome do filme é The Physician, em inglês, que significa o médico, exatamente. E ele foi traduzido para o Que é português médico, como né? O Físico. Então, quem traduziu o nome do filme errou feio Entendi. aí, não é? É, É interessante essa questão, porque nós que estamos, né, estamos em inglês avançado, somos professores, a gente já assiste os filmes com essa expectativa de encontrar uma palavra nova, um vocabulário novo para trazer para os nossos alunos e para enriquecer mais nosso vocabulário, porque apesar de a gente estudar inglês há muitos anos, a gente ainda continua aprendendo todas as vezes que a gente assiste filme. Então é algo que a gente está sempre praticando, né? É até a questão de pegar alguma coisa, alguma falha
E eu e Viviane já pegamos algumas, por exemplo, expressões idiomáticas que era uma coisa e falaram outra, traduziram outra na legenda. E a gente falou, pô, é isso mesmo, voltamos e a gente começou a conseguir identificar. Então, para quem está mais avançado, pode até fazer esse game, esse jogo, de tentar buscar alguma coisa, né, interessante, estranha na tradução deles. Até mesmo porque eu tive um amigo que trabalhava com legendas, né, fazia legendas e traduções, e ele falou para mim, Paulo, às vezes tem um número de caracteres que você tem que colocar ali e que não dá para traduzir, né, ao pé da letra. A gente tem que colocar interpretações nossas próprias. E para fazer isso daí, você tem que ter um conhecimento muito grande do idioma para não falar besteira, para não escrever besteira. Não é isso? Então é interessante aí essa questão que o senhor Armando falou das traduções dos nomes, não só dos filmes, mas que você está atento ali na legenda. Tá certo? A gente fez algumas anotações aqui mais cedo. Tudo certo. Quer fazer algum complemento sobre isso, professor Armando? Então tá certo. Então a gente falou de assistir clássicos. Primeiro você falou do filme que você assistiria aí direto e sem realmente enjoar, né? Poder assistir várias vezes, porque fica melhor na hora de você estudar com filme. Eu estudaria aí com, me desculpa aí, né? Com essa cara de mal, eu posso passar Uma Linda Mulher, o filme Uma Linda Mulher, que eu assisto 1000 vezes. Então, a dica vai para você que está buscando um filme para estudar em inglês. Busque um clássico, busque aquele seu clássico, aquele filme que você gosta de assistir e que você conhece já até a fala dos personagens para você praticar, né? Então, a gente botou aqui algumas dicas que você pode... posso praticar inglês, né? Aquela pergunta que a gente falou. Posso praticar inglês com um filme novo que a pessoa nunca assistiu antes? Acho que é difícil, né, professor Armando? Um filme novo, né? O ideal seria que você, que não sabe muito inglês, assistisse esse filme ali naturalmente, com o áudio em inglês, né, e com a legenda em português, para você entender o contexto. Se você já sabe inglês, não faz isso. Não precisa fazer isso. Bota a legenda em inglês. Mas você que não sabe, assista o filme com a legenda em português, para você entender o filme, já entendeu o filme, se divertiu. Agora você vai estudar. Você vai assistir o filme para estudar. Então você coloca ali o filme em inglês. Qual vai ser o passo, professor Armando? Depois que já começou, qual é a sua opinião aí em relação a isso? Já conhece o filme? Agora, já que você já conhece o filme, já sabe o enredo, já sabe mais ou menos do que se trata, você não vai ficar perdidão no filme, assiste ele em inglês, né, o áudio em inglês, e a legenda em inglês também, para você ir acompanhando. Exato, exato. A legenda em inglês é importante, porque você vai fazendo a comparação ali, né? Da legenda com o que o americano está falando. E é interessante que nós brasileiros conseguimos fazer isso muito bem, porque a gente foi criado, né, no Brasil ali assistindo filmes, né, e acompanhando com a legenda, e lendo legenda, né, quando não era dublado. Então a gente consegue fazer isso. E os americanos não conseguem fazer isso. Ler a legenda e assistir o filme, porque não foram acostumados dessa forma. Então nós conseguimos. Então quando você está assistindo o áudio ali né, o filme em inglês e com a legenda em inglês, você consegue fazer aquela associação o tempo todo com o que o cara falou e o que está escrito ali. Você pode voltar um pouquinho, dar um pause, fazer as anotações, né? Muito do que importante você fazer isso com um papel, né, um caderno do lado, né, para você fazer as suas anotações, sem a menor sombra de dúvida. Porque, inclusive, né, boa noite, Regiane. Deu boa noite para a gente, né? Porque, inclusive, boa noite para todos que estão aqui conosco, né? Boa noite a todos, sem dúvida. Mas muitas vezes você pode anotar alguma palavra que você acha que lembra da época, na hora que você assistiu ele legendado em português, mas você não tem certeza. Você pausa ali, vai, pega, anota aquela palavra, depois vai lá no Google, dá uma olhada, vê se é isso mesmo, né? E você começa a identificar, né, as palavras, as expressões. Se tiver com tempo, me deu até na hora você parar o filme ali. Mas não deixa de anotar, né, professor Paulo, que é para fazer a fixação depois, né? Porque exatamente, é importante anotar, mas você já olha ali já, porque você vai ver ela no contexto. Se você pega e vai traduzir, né, anota tudo para traduzir depois, pode ser que perca o sentido, né? Porque sei que aquela palavra, que palavras em inglês geralmente já tem vários significados. Então, pode ser que você vá no dicionário buscar
tem vários significados e você não sabe em que parte foi, você só notou a palavra fragmentada e você não sabe em que contexto ela estava. Então eu gosto muito de parar o filme e a gente vê na boa noite, Gerson, também outro que deu boa noite aí pra gente. Good evening. É isso aí, boa noite, Gerson. Então é isso, é importante que a gente faça, né, esse estudo com os filmes ali bem tranquilos, sem estresse, e que você passe a gostar de inglês, né? Eu acho que o filme é tão prazeroso, assistir um filme, se você transferir esse prazer que você tem de assistir filme para o estudo do inglês, acho que vai ser muito mais tranquilo esse aprendizado, porque imagina um adulto aprendendo um novo idioma, não é fácil, né? É cansativo de fato. Então é importante que você faça isso de forma mais prazerosa, passe a gostar mais do filme. Não é isso? Outra coisa que a gente notou aqui é observar a pronúncia de forma... observar a pronúncia, porque escrevemos de uma forma... Com certeza, eu acho que essa daí é um grande ganho aí quando você está assistindo um filme, né? Porque você vê a pronúncia natural daquilo ali que está sendo falado, né? Porque de uma forma ou de outra, até, por exemplo, eu aqui nessa live aqui, eu estou falando de uma forma um pouco mais cuidada, tentando utilizar um português mais correto, para vocês que entendam melhor o que a gente está conversando aqui, né? Quando você vê um filme, é aquela linguagem do dia a dia mesmo. E aí, cara, como é que você está? Tudo bom? Peraí, beleza? Tá. Então é interessante você também observar essa coisa, né? É verdade, o inglês do dia a dia ali, né? Vai depender da ocasião também. O filme é bom por isso, porque ele pode estar numa situação mais informal, mas daqui a pouco entrar numa situação mais formal, e aí o inglês já muda. Eu acho interessante essa questão da gente estar observando a pronúncia, até mesmo porque você percebe que hoje filmes geralmente têm americanos, tem britânicos, agora tem um pessoal muito não sei, tem alguns escoceses, se eu não me engano. Tem muita gente da Europa, né, que não tem o inglês nativo americano, né, mas que é inglês de qualquer maneira, mas você consegue perceber esse sotaque. Quando o americano, por exemplo, fala city, que é cidade, city, e o britânico fala city, o pessoal não sabe falar melhor do que eu, o inglês britânico aí, city, né? Então você consegue perceber ali, né, quando é um, quando é outro. E o mais bacana, Armando, é o canadense, né? O canadense. Porque o canadense, você não, é raro você conseguir definir alguma característicazinha aqui ou ali, um ei do final da frase, umas coisas assim, né? Com certeza, com certeza. E eu diria, inclusive, professor Paulo, que assim, como o nosso curso, né? Se você está estudando, principalmente conosco, com o Globo Amazon, né? O nosso curso de inglês americano, procure filtrar um pouquinho, assistir filmes americanos, né? Evite um pouquinho fazer... Não evite assistir os filmes de outras nacionalidades, mas evite fazer essa atividade que nós estamos propondo com filmes de outra nacionalidade, né? Que é para você apurar o seu ouvido com o inglês americano. Depois, você abre esse leque aí, né? Depois você abre esse leque, né? O professor Paulo está falando aí da minha experiência. Eu aprendi inglês americano quando eu estudei. Quando eu comecei a lecionar, eu lecionava inglês americano, mas depois eu trabalhei muito tempo com europeu. Então, meu ouvido abriu para o inglês europeu também. No início, eu escutava um escocês falando, eu não entendia nada do que ele falava comigo. Eu não entendia o meu nome, olha lá. E aí você vai acostumando e você vai pegando aquele sotaque, né? É igual os sotaques da língua portuguesa, né, professor Paulo? Você pega algumas pessoas, às vezes, de certas regiões de Portugal, e você não entende o que ela fala, né? Então, vamos focar, nesse momento, no inglês americano. Depois você vai abrindo esse leque. É isso aí, porque pode confundir. Se você pega, por exemplo, um filme que não é americano, você está estudando inglês americano, você vai ficar confuso. Então, deixa o pessoal que tem um pouco mais de experiência em inglês praticar em filmes mais britânicos ou que tem a mistura muito grande de nacionalidades. Meu cunhado é americano nativo, né? E eu sempre tive muita dificuldade de definir quem era americano e o canadense, que são muito parecidos, né? E aí ele falou, Paulo, para mim também, mesma coisa. Até o momento que ele mess up, até o momento que ele fala uma besteira. Besteira que eles dizem é uma expressão do Canadá. Opa, esse cara é canadense pelo que ele falou, né? A gente tem muitos cantores aí e atores, né, canadenses, inclusive.
Por exemplo, aquele cara que fez Wayne's World, esqueci o nome dele, fez Cat in the Hat Not também, sure. aquele cara do gato. Como é aquele que fez Wayne's World, Armando? Eram dois roqueiros. Ele fez também aquele filme que você gostava, que era tipo o 007 europeu. A gente esquece esse Mike filme lá na nossa Myers. escola, inclusive. Esqueci o nome dele. Mas é um cara que é bem famoso aqui nos Estados Unidos. Mike Myers. O Mike Myers, que foi do Saturday Night Live. O Mike Myers, Eu não ele sei nem se ele é britânico. canadense, Ele é não. canadense, Ah, isso. esse aqui, ó. Mike Myers é isso Esse daqui que você aí. falou que parece o 007. Né? O nome Como é que desse é o nome desse filme filme aqui aí? é Austin Powers. Isso. É. Austin Powers, eu lembro que você gostava desse filme. Ele é O filme canadense, ele está fazendo ele fala um personagem. inglês até britânico, mas esse cara é canadense. Cantores, por exemplo, Justin Bieber. Justin Bieber é canadense. O Drake, né? Parece que o Keanu Reeves não é, o Keanu Reeves não é nem americano praticamente, mas acho que ele é do Egito. Acho que ele veio pequeno para cá do Egito, se não me engano. Tem até um post que a gente fez. Então tem muitos cantores aí e atores que a gente acha que americanos são, na verdade, são canadenses. Então, siga a dica do professor Armando aí, busquem filmes americanos para poder fazer esse trabalho de ficar atento o que a pessoa fala, a pronúncia, né, anotar aí as palavras que você não conhece. Eu não tenho um filme, sério. Eu estudo inglês, eu tenho 51, eu estudo inglês há mais de 40 anos. O professor Armando também deve estar mais de 40 anos. Não, acho que não tem um filme, uma série que a gente não assiste, professor Armando, que a gente não encontre uma palavra aí que a gente não conheça. Com certeza, a língua é a gente sempre viva, tem uma palavra né, nova professor Paulo? A língua que é a gente não viva. conhece. Ela está sempre evoluindo e tem sempre alguma área onde você não é muito versado e que você aprende, né, um pouco sobre aquela área ali. Então, é igual no português, né? Igual no português. Certamente eu não conheço todo o vocabulário do idioma português, né? E que dirá um idioma que não é o nosso idioma nativo. É. Continua. Sem contar que os Estados Unidos é um país tão grande quanto o Brasil. E a gente percebe aí que cada região tem um sotaque diferente, tem um accent diferente, né? Expressões diferentes de cada área. Então a gente está até falando sobre isso, né? Lugares dos Estados Unidos, às vezes, que a gente algum filme, alguma série, e tem uma expressão ou outra que a gente acaba vendo e, não conheço. Mas essa expressão, ela é falada foi de um filme que eu assisti com uma personagem que falava... Ela tinha um chavão dela, na verdade, né? Que ela falava, everything is buttoned up and beautiful. Né? Tudo tá, como é que é? Tá pontuadinho e bonito, né? Mas esse era um chavão da personagem. E ela repetia aquilo diversas vezes durante o filme. Chavão, então, também, se você não está muito ligado, você acha que aquilo ali é uma expressão idiomática. E não é. É só um chavão do personagem, né? E, assim, completando o que você falou, professor Paulo, que o seu filme preferido não seja um filme lá do interior do Alabama ou de uma família do interior do Texas, algo do tipo assim, né? Tenta pegar uma coisa um pouco mais, sei lá, ou nova-iorquina, ou californiana, né? Que aí você pega o inglês mais geral. Exatamente. Negócio aquele filme lá que você falou, professor Armando, aquele filme que você falou, que eu falei assim, vamos assistir um filme, aí você falou, vou assistir aquele filme lá da Irlanda. Eu lembro que filme é esse. Um inglês irlandês. Eu gosto claro, um filme eu gosto muito de filme irlandês. Assim, né? um grande filme irlandês que eu gosto muito é o The Commitments, que é sobre uma história, a história de um grupo que se juntou para fazer uma banda de rock. Né? Mas tem muito filme irlandês legal. Não assistam. Para esse exercício, evitem, né? Se vocês quiserem assistir por entretenimento, assistam filmes brasileiros, irlandeses, japoneses, enfim. Mas para desenvolver essa atividade que a gente está sugerindo a vocês, foquem em filmes americanos. É isso aí. E de preferência conhecidos, filmes que você gosta de assistir muitas vezes. Eu sempre falo que o inglês é um idioma fácil, né? É um idioma fácil. A gente compara com o português, é um idioma fácil. E eu sempre falo que o que define muito a capacidade do seu inglês de comunicação é o tanto de palavras, verbos, né,
e expressões idiomáticas que você conhece. Então, a gente chama de word booster, né? Um acelerador, né, Você vai de encontrar palavras, isso no né? filme, né? Incrementador de Com palavras certeza ali. você vai encontrar isso no filme. Esse booster, exatamente, você sempre vai melhorando mais, aprendendo palavras novas e melhorando mais. A gente estava até hoje de tarde fazendo uma reunião e tinha um filme chamado Full Metal Jacket, né? Que é Full Metal Jacket, que é um filme que é famoso na década de 80, Nascido para Matar ou Nascido para Morrer, alguma coisa assim, né? Da Guerra do Vietnã. Pô, Full Metal Jacket, a gente escuta esse nome há anos e a gente descobriu ali, até de estar estudando, que o Full Eu Metal brinquei com Jacket uma... é uma bala de, como é que fala? Uma bala de matar vampiro, né? Ela vem toda reforçada, ela não erra, ela vai. Então, é Full Metal Jacket é o nome do filme, né? Interessante aí. Essa aqui, até hoje, a gente aprendeu uma palavra nova. Então, vejam isso como alimentador, né? De você adquirir mais e mais vocabulários. E o filme é tudo isso. É você treina a tua pronúncia, você treina o seu ouvido, né? Você pratica as três atividades, até porque você vai escrever também algumas palavras, né? E a gente sabendo que você fala de uma forma as palavras em inglês e escreve de outra. Essa é a grande questão. Você vai também fazendo aquela reflexão, né? O cara está pronunciando de uma forma, mas estou escrevendo de outra aqui. A gente está falando, deixa eu ver o que mais a gente anotou aqui, falando sobre a questão dos filmes. Teve uns filmes engraçados aí que o professor Vinícius até falou das traduções eu não anotei, dos filmes. mas Você tem algum entra de cabeça? isso que nós estávamos falando, né? Que nem sempre traduções. Ele falou, por exemplo, airplane, né? Airplane, avião, né? Avião. E Airplane, apertem os cintos avião, que o né? piloto sumiu, né? Então, olha o título do filme em inglês, uma palavra, e em português uma frase, né? Então, pois é isso que pois é. E Mas fica por na que cabeça isso? da Porque gente, é o que né? E fica funciona na no cabeça da nosso gente. idioma Todo também, mundo conhece né? esse filme aqui. Então, A gente está aqui, com a Patrícia Sanches. Paty foi uma professora de Direito lá no Brasil. É uma amante do idioma inglês. Né, Paty? Acho que está aí ainda. Adora inglês e a gente bateu no Brasil, bateu papo em inglês, então ela, sabe, é apaixonada pelo inglês. Você também, pessoal, você que está estudando inglês, se interessa pelo inglês, se apaixone por esse idioma, porque vai ser muito mais fácil você dominá-lo, você se apaixonando por ele. E com aprendendo inglês certeza, com com filmes é certeza, algo com que certeza. te apaixona cada vez mais. Eu sou, Com né? certeza. Eu sou apaixonado até hoje Eu pelo acho inglês, né, que, professor Romano? Você também, eu né? acho Te amo o que o inglês. inglês tem Sou uma apaixonado, característica a apaixonado. favor, contra e a favor ao mesmo tempo, né? Quando a gente aprende inglês, a gente aprende por necessidade, não Uhum. porque quer aprender o idioma, né? Se você vai aprender japonês, sei lá, provavelmente é porque você quer, você tem algum interesse no idioma e você quer aprender japonês. O inglês não, a gente aprende por necessidade. Mas esse é o ponto contra. E qual é o ponto a favor? Ele está tão presente na nossa vida, ele está tão ligado em tudo que a gente faz, na música, no filme, no texto, e por aí vai, que você acaba começando a encontrar pontos de interesse no idioma, quando você começa a aprender. Você começa, caramba, estou vendo o filme, estou entendendo o que disse aqui. Ou até a galera mais nova, pô, estou jogando videogame, apareceu aquela mensagem ali que eu não entendi, agora eu já comecei a entender. Então você começa a se apaixonar pela língua, como o professor Paulo acabou de falar. Tem um momento, né? Um momento que você aprende o inglês e nesse momento você aprende. Você não é você é fluente, você aprende, você pega o fio da meada. E poucas pessoas chegam nesse fio da meada para poder ultrapassar esse outro lado e alavancar com o seu inglês, né? As pessoas começam cursos e param, começam, param e nunca chega nesse ponto que é aquele ponto que você fala, caramba, aprendi o inglês. Eu considero E aí isso você começa igual dali, você você empurrar um avança, carro numa você ladeira, vai. sabe? Se você, não precisa ir numa ladeira íngreme, não, mas se você começar a empurrar um carro ladeira acima e parar no meio do caminho, esse carro desce ladeira abaixo de novo. Se você conseguir chegar ao topo dessa ladeira, Uhum. né, ele vai ficar. Aí você pode soltar ele. Então, não adianta começar um curso de inglês, seja ele qual for, e parar na metade da ladeira, porque o carro desce. Né? Tem que chegar até pelo menos esse topo da ladeira aí, que é um momento de estabilidade, onde realmente aquilo que você aprendeu fica. E aí você já está apaixonado pelo idioma e não para mais.
Sim. As pessoas às vezes questionam porque no Brasil tem apenas 3%, 3% de brasileiros, né, considerados fluentes em inglês. Por conta disso, as pessoas não têm disciplina, as pessoas não têm determinação, foco, não afastam as distrações, elas começam e param o curso o tempo todo. Já fizeram 10 cursos e não terminaram nenhum. Então, um dos segredos para você aprender inglês também, né, é você começar e você terminar, finalizar o curso que você está fazendo. Porque você, começando e terminando, você vai passar por, né, momentos ali complicados, mas você vai, momentos que você ultrapassa. A gente vê isso na escola direto. Os alunos conseguem Exatamente. ultrapassar essa barreira, né? Raramente param um curso, né, professor, mano? Quando ultrapassa ali, mesmo o período básico. E hoje, Sim, a necessidade que você tem sim. de se tornar fluente é absurda. A quantidade de informações que você tem acesso a hoje, a quantidade de oportunidades que você tem acesso ao inglês no mundo todo, É. é você perder dinheiro, você perder oportunidades se você não é fluente em inglês. Eu estava até falando sobre isso com a turma, né, começou semana passada, lá na escola eu falei sobre isso. Imagina né, a população do Brasil, os brasileiros ali, eu não sei quanto é hoje, 300 milhões, não tenho bem certeza, mas imagina, pega 3% e coloca ali de brasileiros do lado. É um mar muito mais amplo para você nadar, né? Com 3%, do que tá ali na multidão, tendo struggling, né? Lutando para poder sobreviver e buscar a oportunidade de não ter um monte de gente. Quando você sabe inglês, você já se destaca do bolo. Você já está numa posição confortável que as oportunidades chegam em você. Né? Imagina aqui nos Estados Unidos, Sim. quantos brasileiros estão aqui e que É. americanos precisam para poder trabalhar com eles, fazer parcerias que falam o idioma do Brasil, porque o Brasil, bem, cheio de Exatamente. problema, mas Exatamente. é um mercado gigantesco. Com Então, certeza. todo mundo quer estar lá, de certa forma, quando a economia está estável. Precisa de um brasileiro para poder entrar, para poder explicar como é que funciona, né, o mercado e tudo. Então, eu acredito que você que tem vontade de aprender inglês e acha que está muito velho, acha que não vai conseguir, é possível. É possível, sim, a partir do momento que você toma essa decisão de aprender inglês. Eu acho que é bom te recapitular, né, professor Armando, dos passos Uhum. aqui que a gente falou na live, para a gente finalizar, né? Que é, primeiro, você assiste o seu filme clássico, principalmente, ou clássico que você gosta, ou um filme novo que você queira estudar com ele, assista uma vez em áudio, né, o inglês natural, isso. Pode botar a legenda em português, porque você está conhecendo o filme, você ainda não é fluente em inglês, mas depois, quando você vier, né, no segundo momento, legenda em inglês e áudio em inglês, para você fazer a comparação ali da legenda com o áudio, né, com o que o americano está falando, Muito observando importante. também o body language, né, a linguagem corporal, né, professor Amando? As Sim. entonações, os americanos eles entonam muitas palavras às vezes, Aham. né, e que dão sentido diferente. A palavra really é uma delas, né? Really, né? Tem como digitar aí, professor Amando, a palavra really aí, para quem não sabe? Então a palavra really quer dizer realmente, verdadeiramente, né? Ou ela pode ser bastante também. Por exemplo, I'm really tired. Eu estou realmente cansado, eu sou bastante cansado. Mas quando eu Really? faço uma entonação de pergunta, como é que fica, professor É. Mano? O professor Mano fala bem. Como é que fica? Really? Sério? Verdade? Olha que loucura. Então, quando você está assistindo um filme, você está observando tudo isso, está vendo a linguagem corporal do americano, né, os trejeitos dele, quando ele faz por exemplo, com licença, né, que ele fala excuse me, ou fala excuse me, né, dando aquela entonação. Então, no filme já ajuda tudo isso, você observar, né, ou serem observadores de americano. Eu brinco com os alunos aqui nos Estados Unidos, vocês são observadores e copiadores de americano. O americano está no metrô, tá conversando com outro americano lá, e você encosta do lado e fica ouvindo a conversa dele. Não é fofoca. Você está praticando seu inglês. Entendeu? Até o ponto de você É falar, isso mesmo. tá entendendo a conversa do cara ali Sim. do lado, E né? com Mais ou menos isso, né? essa questão do filme, gente, é muito importante que Então, vocês tá certo, a realmente gente. façam essa atividade com um filme que vocês gostem de assistir, não é? É muito importante, porque senão vocês não vão conseguir. Tem que ser um filme que vocês consigam assistir mais de uma vez, né? Exatamente. Filme chato E de não vai preferência conseguir um filme ficar 5 minutos calmo, né? assistindo Não um precisa ser filme. um Tem que ser romance, um filme que mas que você seja um goste. filme calmo, Né? né? E aí depois vocês vão evoluindo, né? Conforme, né, professor Paulo? Conforme você vai Filmes percebendo que americanos. você conseguiu pegar bastante, aí você já pega um filme mais agitado, pega uma ficção científica, pega uma guerra, pega uma aventura,
né? Isso. É isso aí. É importante isso. Ó. Você não vai praticar inglês com filme botando inglês, botando um filme de guerra, de ação, que é um negócio eletrizante. O cara fala muito rápido, fala gritando. É a mesma coisa que a pessoa que quer aprender inglês com música, que também é possível, a gente vai fazer uma live sobre Heavy isso, metal. e pegar, botar um hip hop americano lá. Porque nem eu entendo. Os caras gritam aqui, eu vim para cá em 88, né? O Foi. professor Armando, inclusive, naquela época, né, mano? Foi me levar no aeroporto com a minha família. 8 de dezembro de 88, lembro bem. Em 89, eu estava na escola americana. Cara, eu entendia todos os hip hop que tinha na época, Rap. não era, tinha até outro nome, era funk, parece. Rap. E aí, entendia, consegui. Cara, eu Pois não é. consigo entender mais os hip hops de hoje. Mas meus filhos conseguem, entendeu? Por quê? Porque a linguagem vai mudando, né? Então você tem que estudar inglês com filmes, Com certeza. com filmes calmos, românticos. A gente não pode esquecer disso, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando a nossa live aqui hoje, agradecendo pela participação de todos vocês. Lembre-se que né, essa é uma partezinha que a gente está dando de dicas aqui de como aprender inglês, mas o ideal é que você realmente entre no curso e seja guiado, né, seja né, levado ali naquela rota, naquela jornada, para ela ser muito mais rápida e sem muitos percalços. E aí você vai, paralelamente, utilizando outros artifícios também para poder aprender inglês, com alguém te orientando, tá bom? Então, não sei se todos sabem, mas nós temos a nossa escola de inglês, a Global Amazon School. Não estou com o livro aqui, mas estou com a caneca dela aqui, que é uma escola de inglês para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então, nosso foco é ensinar brasileiros. Um curso de 24 meses, do básico ao avançado, 6 níveis, né, com 4 meses de duração cada um. E agora nós trouxemos a Jornada da Fluência, que é um curso de inglês focado em conversação também, mas para dar aula É o para o livro mundo 6. todo. Onde tiver brasileiro, a gente vai chegar. Aí o livro, isso daí é o 6, né, professor Amanda? É o livro 6. É um livro magnífico, esse livro aí. É o último livro. É um livro que fala um pouco sobre a cultura americana. Enfim, ele é bem denso. E essa jornada, vocês têm aí, bacana, isso aí. Aí, na jornada nós temos ali o nosso curso de 24 meses, só que em 12 meses, onde você vai ter videoaulas, onde você vai ter lives semanais, livro digital, não vai precisar comprar livro. Se quiser, tem um livro que a gente manda para você. E tem aluno que gosta de estudar com livro. Eu adoro estudar com livro físico, mas não precisa. O livro digital está na plataforma. Tem exercícios online também, para você treinar sua pronúncia. Tem jogos, né? Então, uma série de exercícios focados em cada tema. Toda aula tem um tema. Então, por exemplo, aqui na escola a gente faz um livro em 4 meses, na plataforma a gente faz um livro em 2 meses. Então, a pegada é firme. A gente começou a primeira turma em janeiro, 1º de janeiro, e já estão terminando o primeiro livro agora. Isso quer dizer que eles vão chegar à fluência em dezembro desse ano. Quem entrar agora vai passar um pouquinho, mas a questão é que se você estiver focado, fazendo exercícios, não faltando as aulas, participando das lives, não tem outra alternativa a não ser chegar à fluência, porque o material realmente ele é focado para fazer você falar. É interessante que nós temos alunos que fazem na escola, pessoal, mano, e também fazem na jornada da fluência, né? E esses alunos chegaram para mim, né, passei lá para cada aquela turma nova começou, falou: Paulo, que plataforma é essa? Eles ficaram doidos com conteúdo, né? Cada aula com 8 aulas e as PDFs, os áudios, enfim, a plataforma muito, muito completa, né? Então, cara, falei, pô, meu irmão, acessa a plataforma 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem 12 meses. Então você pode rever as aulas, enfim. É muito bacana realmente o trabalho que a gente tem feito. E nós, né, professor Armando, relutamos bastante tempo, né, para ir online, Muito mas importante. Muito importante. manter a nossa qualidade, não é isso? A gente tem sempre essa preocupação. Como é que a gente vai levar um curso para o mundo todo sem a nossa qualidade ali, sem interação? Porque inglês precisa de interação. Isso não é Netflix. Netflix você fica assistindo. Ninguém aprende inglês só assistindo. Aprende inglês assistindo, mas só recebendo informação, né? Aquele aprendizado passivo. Aí você vai ficar mudo. Você vai saber inglês para não conseguir se comunicar. Então, nosso trabalho foi sempre esse. Abrir a plataforma no momento que a gente estivesse realmente pronto.
Tá certo? Pois Então, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tem o elogiando. A Arley aqui, ó. plataforma é O Arley, uma inclusive, é nosso ótima todo mundo da ferramenta. plataforma. E Top pra caramba. a Viviane falou aqui, olha, uma curiosidade interessante é sobre aquela série The Chosen. A maior parte do elenco é composta por atores americanos, porém, eles falam inglês com sotaque do Oriente Médio. Será que foi difícil para eles? Deve ter sido. Caramba, bacana, bacana. The Chosen. The Chosen, acho que é crowdfund que a gente fala, né? Crowdfunding, que é crowd, né? De multidão e fund, de trazer dinheiro, né? Recursos. E o The Chosen é uma história sobre Jesus Cristo, sobre a história de Jesus Cristo, né? E eles buscaram doações do mundo todo para poder montar a série. E estão indo de temporada a temporada só com doações. E é interessante, eu também estou acompanhando The Chosen. Quem não está assistindo The Chosen, tem um aplicativo, você pode baixar, é totalmente gratuita. Você só faz uma doação se você quiser. E aí, falando da questão, é isso mesmo. Eles falam com aquele sotaque antigo do Oriente Médio, até naquela época, mas grande parte deles são americanos. Tem até uma brasileira também no meio ali. Então é interessante, Sim, porque e eu acho muito difícil. professor Paulo, só para imitar fechar, né, esse sotaque, assunto aí até do sotaque, né? tem muitos atores que são de uma nacionalidade e quando fazem filmes de outra nacionalidade, eles mudam o sotaque. Eu não sei se você sabe Meu Deus, como é o nome dele? Esse é o último super-homem? É, Harry... Não, como é que é O o nome dele? último. Vou achar aqui. Ele é britânico. Eu não conheço, Ele é eu não britânico. vi E esse quando ele faz último. o super-homem, ele coloca um sotaque americano. Essa questão do sotaque é muito interessante, porque nós brasileiros temos, Ó, somos Barry abençoados por Cavan. Deus, porque o brasileiro ele tem a facilidade de Ele praticar é bem. britânico. Não conhecia ele. E nós brasileiros temos a bênção de pronunciar bem, né? E ficar com uma pronúncia boa, né, Armando? Sem muito sotaque, como às vezes o chinês tem, o hispânico tem, o indiano. Então, nós brasileiros, se nós praticarmos bastante, a gente tem condições de ficar com um sotaque muito, muito bom. Né? Então, a gente tem essa facilidade. Mas é interessante, porque a gente vê muitos atores, né, às vezes, fazendo alguns papéis com o sotaque diferente. E é quase que perfeito, né? Quase que perfeito, às vezes. Não é isso? Bacana, obrigado pela pergunta, tá, Viviane? The Shows é uma série muito bacana. Viviane já Que eu colocou acho aqui que até o vocês link lá deveriam da plataforma. assistir, Se alguém tiver tá? interesse, tá aí, ó, Caso... Opa, é isso aí, pessoal. Então, olha só, quem quiser fazer o curso online com a gente, né? Quem estiver em Nova York, Nova Jersey, nossa região, venha para cá na escola fazer o curso na escola presencialmente. Quem tiver, brasileiros estiverem no mundo todo, vão na plataforma www.jornada da fluência 5 passos, tá legendo, tá o site ali, né? Já aqui digitado. Então, jornada da fluência 5passos.com e você vai e participa desse grande movimento que é levar inglês para todos os brasileiros do mundo, Jornada da Fluência, tá bom? E para quem assistiu essa live em especial, me manda um direct que eu vou dar um grande desconto para entrar na plataforma, tá bom? Quem mandar uma mensagem para mim no direct, eu vou dar um grande desconto para poder entrar nessa plataforma hoje, uma proposta irrecusável para que você comece seus estudos ainda hoje, tá certo? Obrigado aí por ter lembrado, eu tinha esquecido desse detalhe importante de presenciar as pessoas que estiveram com a gente aqui hoje, tá bom? Só Armando, últimas palavras aí antes da gente e sigam as nossas dicas, façam isso, assistam os filmes, repitam, assistam novamente, façam as anotações, né? Assista com legenda em inglês, façam as anotações, vocês vão ver o resultado vai ser excelente, né? Agora, não pode fazer isso sozinho, né? Tem que fazer isso estudando inglês. Se você fizer isso estudando inglês, quando você associa essas duas coisas, você vê que o progresso é muito legal. É isso aí, isso aí. Senhor Mano, eu agradeço aí pela tua participação nessa parceria, tá bom? É sempre bom estar trabalhando com você, ensinando inglês contigo. Já são muitos anos, né? Muitos anos. A gente não tinha essa barba branca, cabelo branco. Não, barba branca você não... Né? Cabelo branco não tem mais.
Mas são muitos anos e é muito legal a gente ter crescido juntos aí nessa empreitada de ensinar inglês para os brasileiros, né? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus aí. Obrigado pela participação. Nos vemos em breve. Não se esqueçam aí de entrar na Jornada Fluência, tá bom? Plataforma para você aprender inglês em 12 meses e poder ganhar o mundo. Forte abraço a todos aí. Obrigado, pessoal. Mano.